Você não precisa olhar para o mundo exterior para entender por que se sente ansioso. Olhe para dentro. Tudo o que você sente nasce primeiro no teatro silencioso da sua mente. Você deita para descansar, mas não descansa. Porque sua mente, sua maravilhosa imaginação, está ocupada encenando os piores roteiros. Você chama de preocupação. Eu chamo de criação inconsciente. A ansiedade, meu querido, não é um monstro. Ela é apenas um eco, o reflexo de imagens e palavras que você vem alimentando sem perceber. Você diz, e se der errado? E a mente responde, vamos imaginar tudo que pode dar errado, para te proteger. Mas a mente não protege. Ela apenas projeta. E o que você projeta com intensidade suficiente, você acaba vivendo. Você quer mudar isso? Então entenda, você não é a vítima desses pensamentos. Você é o autor, o roteirista, o ator principal. A ansiedade só se torna um ciclone porque você deu corda ao rádio da dúvida. Mas há algo que você ainda não tentou: trocar a estação. Hoje, você aprenderá a falar consigo mesmo de uma nova forma. Não com força, mas com verdade. Não com desespero, mas com decisão. E se você for fiel a essa prática por 3 dias, apenas 3, você verá a nuvem se dissipar. Porque onde a consciência é dirigida, não há espaço para medo. Agora, aquiete-se. O trabalho começa dentro. E dentro, meu caro, é onde tudo se transforma. Você pensa que está apenas escutando sua mente. Mas, na verdade, você está falando consigo mesmo o tempo todo. Mesmo em silêncio, há um diálogo interno contínuo, e ele é a fonte da sua experiência. As pessoas chamam isso de pensamento automático. Mas eu lhe digo, nada é automático para quem desperta. Essa voz dentro de você, que às vezes sussurra medo, às vezes grita insegurança, é o eco das imagens que você aceitou como verdade. Você acredita que é frágil, e sua mente repete isso como um mantra. Você teme ser rejeitado, e ela lhe mostra cenários de abandono. Você duvida de si, e sua voz interna se torna seu maior crítico. Mas, meu amigo, quem está ouvindo essa voz? Se você é capaz de observá-la, então você não é ela. Você é a consciência que observa. E sendo isso, você pode escolher o tom, a mensagem, a verdade que deseja afirmar. A mente ansiosa não é sua inimiga. Ela é uma criança assustada, pedindo orientação. Ela fala sozinha porque ninguém ensinou a ela como ouvir. E aqui está o segredo. Você ensina a mente com o que repete internamente, com o que sente ser real. Imagine, por um momento, que sua voz interior fosse a de alguém que você ama. Você a deixaria gritar com você? Você permitiria que ela dissesse que você vai fracassar? Não. Então, por que permitir que você mesmo fale assim com sua alma? Quando você muda sua fala interna, muda o clima do seu mundo interior. E, mudando esse clima, o mundo externo não tem escolha a não ser acompanhar. A voz que você escuta em sua mente pode se tornar sua melhor amiga. E nos próximos dias, você vai aprender exatamente como fazer isso. Você já notou como um único pensamento pode se desdobrar em 10, 20, 100 outros? Veja bem, você ouve, lá no fundo, aquela frase comum, e se algo der errado? Ela parece pequena. Mas essa semente, se você a rega com atenção, com medo, com emoção, ela se transforma numa floresta de preocupações. E se der errado? Vira. E se eu for rejeitado? E se eu falhar de novo? E se eu nunca for bom o suficiente? Este é o loop da ansiedade. Uma corrente de pensamentos que giram, 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 até você esquecer como era o silêncio. Mas veja, o problema nunca foi o primeiro pensamento. O problema é que você acredita nele. Você o ouve, o acolhe, o sente como verdade, e isso o ativa. Pensamento gera emoção. Emoção gera mais pensamento. E a cada repetição, a imagem mental se fortalece. Você está, sem saber, ensaiando um futuro indesejado. E quanto mais você tenta não pensar nisso, quanto mais luta contra o pensamento, mais ele se instala. Porque a resistência é também uma forma de foco. Eu lhe digo, você não é prisioneiro da sua mente. Você é o escultor da sua experiência. Mas para sair do loop, não basta tentar silenciar o pensamento à força. É preciso mudar o tom da conversa. Imagine que a ansiedade é uma criança que lhe entrega um desenho borrado, cheio de rabiscos. Você pode rasgar o papel, ou pode pegar outro e ensinar a desenhar algo novo. O segundo caminho é mais lento, mas é o único que cura.
Não se trata de lutar contra o que você pensa, mas de dirigir o que você pensa com intenção. E essa direção começa com pequenas frases. Uma nova forma de se falar, de se ouvir, de se tratar. Nos próximos momentos, você aprenderá a usar sua voz interior não para fugir dos pensamentos, mas para reescrevê-los com suavidade e poder. E é aí que tudo começa a mudar. Você talvez esteja se perguntando: se os pensamentos surgem tão rápido, como eu posso controlar isso? Mas veja, não é sobre controlar o pensamento. É sobre escolher o tom com que você se fala. Você pode repetir 1000 vezes, está tudo bem. Mas se o tom da sua voz interna carrega medo, desespero, urgência, a mensagem não chega. Porque não é a frase em si que molda a mente. É a vibração por trás dela. Eu te digo, sua voz interior é um instrumento divino. E como qualquer instrumento, ela precisa ser afinada. A ansiedade afina sua mente no tom do medo. Mas você pode, com consciência, mudar a frequência. Você pode escolher se falar como quem acalma, como quem guia, ou como quem castiga. Pense nisso. Se alguém que você ama estivesse em crise, como você falaria com essa pessoa? Você gritaria? Criticaria? Ignoraria? Não. Você diria com calma: ei, eu tô aqui. Vai passar. Vamos dar um passo de cada vez. Agora, olhe para dentro. Você é capaz de se tratar assim? A mente ansiosa não precisa de força. Ela precisa de presença. E presença se expressa através da sua voz interior. Aquela que ninguém ouve, mas você sente o tempo todo. Repare hoje. Como você fala com você quando erra. Quando algo dá errado. Quando sente medo. Isso é o que mais importa. Porque seu mundo externo apenas réplica a qualidade dessa conversa interna. Você cria o clima do seu mundo pelo que sussurra a si mesmo. Então, aqui está a chave. Comece a usar sua voz como ferramenta de cura. Não para negar a dor, mas para guiar a mente para fora do labirinto. Nos próximos instantes, eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Dia por dia. Palavra por palavra. 3 dias para mudar a estação. 3 dias para reconduzir sua mente ao lar. Agora que você já compreende a natureza da sua mente. Agora que já sabe que a sua voz molda a sua experiência. Chegou a hora de agir. Sim, meu amigo. Porque o conhecimento sem prática é como uma semente guardada, cheia de potencial, mas ainda adormecida. É quando você planta, e repete com fé, que algo verdadeiramente começa a crescer. Aqui está o que você vai fazer nos próximos 3 dias. Dia 1. Observe a voz. Hoje, você não precisa mudar nada. Apenas observe. Durante o dia, volte sua atenção para o que você está dizendo a si mesmo. Especialmente nos momentos de silêncio, de espera, de cansaço. Não julgue. Apenas note como eu tenho falado comigo. Anote, se quiser, palavras, frases, tons. Você está apenas iluminando o espaço onde a mudança irá acontecer. Você está virando os olhos para dentro. À noite, antes de dormir, diga suavemente para si mesmo: eu sou o silêncio entre os pensamentos. Eu sou a consciência que observa. Repita até adormecer. Dia 2. Escolha uma nova voz. Agora que você conhece o tom da sua mente, você irá escolher uma nova voz. E essa voz não precisa ser perfeita. Ela só precisa ser gentil, clara e constante. Escolha 3 frases para repetir ao longo do dia. Frases que tragam segurança, direção e paz. Exemplos: tudo está se reorganizando a meu favor. Meu corpo está seguro. Meu momento é agora. Eu sou guiado com suavidade por algo maior. Você não está tentando convencer ninguém. Está apenas ensinando sua mente a falar uma nova língua. A língua da confiança. Dia 3. Feche os ciclos. No 3º dia, você será tentado a voltar para os velhos padrões. A mente pode testar você com um pensamento de medo, um cenário de caos, uma lembrança desconfortável. Mas hoje, você vai fechar esses ciclos. Quando surgir um pensamento negativo, você dirá em voz baixa ou mentalmente: isso é o velho. Eu escolho o novo. E repetirá sua frase escolhida. Não como quem briga com a mente, mas como quem a reconduz com firmeza e amor. Ao fim do dia, escreva ou diga em voz alta: eu estou aprendendo a confiar em mim. Cada pensamento é uma escolha. E eu escolho a paz.
3 dias. É o que eu peço. 3 dias de consciência, presença e repetição deliberada. E se você for fiel, ainda que imperfeito, você verá. A estação muda. A ansiedade cede. E em seu lugar, nasce um espaço silencioso, cheio de possibilidade. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já mudou. Talvez de forma sutil. Talvez como um sussurro, quase imperceptível. Mas o que se move na consciência, ainda que invisível, transforma o mundo inteiro com o tempo. Agora escute. Muita gente busca técnicas esperando uma cura imediata, como quem toma um remédio e espera alívio em minutos. Mas o que eu te ensinei não é um remédio. É uma reorientação da sua consciência. É como aprender a tocar um novo instrumento. Exige repetição, escuta e paciência. Então, o que você deve esperar? Espere dias em que a mente parece leve, e outros em que ela tenta voltar para o velho padrão. Espere pensamentos repetitivos tentando puxar você de volta. Mas também espere momentos de silêncio interno, em que você, por alguns segundos, sentirá que está de volta ao lar. Espere resistências, porque a mente foi treinada por anos a seguir certos caminhos. Mas não lute contra elas. Observe, acolha, redirecione com ternura. Você não está brigando com a mente. Você está educando a mente. Espere pequenas vitórias. Aquela reação que você evitou. Aquela crítica interna que você soube interromper. Aquele momento de medo que passou mais rápido. Esses sinais são sementes. E sementes não gritam quando crescem. Elas silenciosamente se tornam árvores. Agora, o que não esperar? Não espere o milagre que vem de fora. O milagre está dentro de você. Na escolha diária de como falar consigo. Na forma como você responde à sua própria história. Não espere perfeição. A mente pode tropeçar, mas você não é o tropeço. Você é aquele que levanta e escolhe de novo. E de novo. E de novo. E não espere que os outros entendam sua jornada. Eles verão a mudança com o tempo, mas o chamado foi para você, não para eles. E se você ouviu até aqui, então você está pronto para guiar a si mesmo com nova luz. Lembre-se disso. A ansiedade é um visitante. Você é a casa. E agora você tem as chaves. A voz interna que antes ecoava medo. Agora aprende a cantar paz. Continue por mais 3 dias, depois mais 3 e mais 3. Até que a prática vire natureza. E a natureza vire quem você é. Porque no fim, meu querido, você é sempre aquilo que repete a si mesmo. E agora, você sabe o que repetir.